Era uma noite fria, aquelas em que o vento parece cortar a pele e o ar fica pesado, carregado de algo estranho que você não consegue identificar. Eu já estava quase no fim da minha carreira como coveiro, depois de anos cavando, enterrando e ouvindo as histórias que ninguém mais queria contar. Com quase 60 anos, já havia me acostumado ao silêncio dos cemitérios e ao peso das noites solitárias. Mas havia algo naquele pedido que me fez duvidar de tudo o que eu já conhecia. Era por volta das 10 da noite quando ele apareceu. Um homem de terno escuro, cara fria e expressão impassível. A lua cheia brilhava lá no alto, iluminando a entrada do cemitério, quando ele me abordou, quase como uma sombra que se desprendia do próprio chão. O tipo de pessoa que você sabe que está ali por um motivo específico, algo que não é para você entender completamente. Preciso que você faça algo para mim, ele disse, sem rodeios, olhando diretamente nos meus olhos. Minha esposa faleceu recentemente e eu preciso que você enterre algo com ela. Algo valioso, algo que deve ser guardado com ela. Eu fiquei ali, sem entender muito bem o que ele queria dizer. O que quer que eu enterre junto com ela? Perguntei, tentando manter a calma. Ele tirou de dentro do paletó uma pequena caixa de madeira parecendo algo antigo, como se tivesse sido feito há muitos anos, com detalhes trabalhados à mão. Enterre isto com ela. Não pergunte o que é, apenas faça. Naquele momento, uma sensação estranha começou a me invadir, como se o ar tivesse se tornado mais denso e pesado, mas sendo honesto, eu precisava do dinheiro. Estava a um passo da aposentadoria e esse trabalho parecia ser apenas mais uma tarefa para completar. Concordei, embora lá no fundo tivesse uma sensação de que algo não estava certo. Ele se afastou sem dizer mais nada e eu fui até o túmulo. A esposa dele já estava ali, deitada em seu descanso final, e a caixa de madeira foi colocada cuidadosamente ao seu lado. Quando a terra cobriu o caixão e a caixa, algo inusitado aconteceu. Um cheiro de flores frescas tomou o ar. Era estranho, porque eu sabia que não havia flores ali. O cemitério estava seco, sem vida, e nenhuma flor havia sido plantada naquela área. Naquela noite, tudo parecia normal, mas os dias seguintes trouxeram algo peculiar. Eu já estava acostumado com a tranquilidade dos cemitérios, mas de alguma forma, eu sentia que algo estava errado. Eu começava a ouvir passos à noite, aquele som abafado de pés se arrastando pela terra. Olhava ao redor e não via ninguém. As luzes do cemitério, que sempre foram fracas, começaram a piscar sem explicação. E o cheiro de flores. O cheiro de flores frescas continuava a invadir o ar, mesmo quando o cemitério estava vazio e sem visitantes. Eu sabia que algo não estava certo, mas não queria falar nada para ninguém. As pessoas iam achar que eu estava ficando velho demais para continuar trabalhando. Então, passei a ignorar os detalhes, mas o que aconteceu depois foi impossível de ignorar. Certa noite, enquanto eu fazia a ronda pelo cemitério, o silêncio foi interrompido por um som que me fez parar imediatamente. Eram passos, mas desta vez, mais pesados, mais rápidos. Como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro, mas não havia ninguém ali. Eu me virei, esperando ver alguma sombra ou figura, mas não vi nada. Foi então que eu percebi algo ainda mais estranho. As flores que eu pensava serem imaginárias começaram a aparecer no cemitério, perto daquele túmulo. Flores frescas com cores vivas, mas não havia nenhum motivo para elas estarem ali. O solo estava seco e duro, e eu nunca havia visto um sinal de plantação naqueles túmulos. Aquelas flores estavam diferentes. Pareciam recém-cortadas, mas ninguém as havia deixado ali. Se você está gostando dessa história, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com seus amigos. Não vá embora, porque o que está por vir vai te deixar de cabelo em pé. E foi naquela noite que a situação se intensificou. Enquanto fazia minha ronda, a luz de uma das lâmpadas do cemitério piscou e se apagou. Fui até lá achando que poderia ser um problema simples, mas ao me aproximar, senti uma presença.
uma pressão no ar, como se alguém estivesse ali, mas quando virei, não vi ninguém. Foi então que, em meio à escuridão, eu vi, bem na direção do túmulo da esposa do homem misterioso, uma figura pálida e esquelética apareceu, com os olhos fixos em mim. O corpo não se mexia, mas o semblante era tão perturbador que meu estômago se revirou. Ela não parecia viva, mas também não parecia totalmente morta. Eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas a minha mente me pregando peças. No entanto, cada noite que passava, mais coisas estranhas aconteciam. Eu passava a ouvir vozes baixas vindo do túmulo, como se alguém estivesse sussurrando, mas não havia ninguém ali. As flores não paravam de crescer em volta do túmulo, mesmo com o terreno árido e sem cuidado. E por mais que eu tentasse entender, não encontrava explicação. Naquela noite em que tudo parecia estar à beira de um colapso, eu vi o homem misterioso novamente. Ele apareceu no portão do cemitério, como se estivesse me esperando, e logo se aproximou. Você percebeu o que está acontecendo, não percebe? Ele disse com a voz calma, mas fria como o vento que cortava meu rosto. Eu não sabia o que responder. O que você fez? Perguntei com o estômago apertado. Você fez o que foi pedido. E agora, o que está enterrado com ela? Não ficará quieto. Eu olhei para ele e uma sensação gelada percorreu minha espinha. Algo estava se movendo naquele cemitério, algo que não deveria ter sido enterrado ali. E agora, eu estava preso a isso. A luz do poste piscou novamente, e quando eu olhei para o túmulo, algo tinha mudado. Não havia mais apenas flores frescas. Havia um caminho delas, levando até o fundo do cemitério. O caminho parecia convidar, puxar-me para algo que eu não deveria seguir, mas algo em mim me impelia a dar um passo adiante. Eu sabia que não poderia mais voltar atrás. Se você está acompanhando, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Não saia agora, o pior ainda está por vir. Eu sabia que aquilo não era normal. Não era apenas um campo de flores ou uma visão estranha. Algo estava de fato errado. O cemitério, que sempre foi meu território silencioso e previsível, agora parecia ser uma prisão. E eu, o prisioneiro. As flores, aquelas malditas flores, continuavam a crescer, formando um caminho por todo o cemitério, como se estivessem sendo empurradas por alguma força invisível. Eu não sabia se era medo ou curiosidade, mas meus pés se moveram, quase sem eu perceber. O cheiro de flores frescas estava forte no ar, misturado com uma sensação de podridão que eu não conseguia identificar. A cada passo que eu dava em direção àquele caminho de flores, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Olhei para trás várias vezes, mas o cemitério estava vazio. A única coisa que me acompanhava era o som abafado dos meus próprios passos na terra molhada. Cheguei ao ponto onde o caminho de flores se encontrava com o túmulo da esposa do homem misterioso. Algo em meu estômago se revirou ao ver aquele túmulo coberto por um tapete de flores, agora espalhado até o fundo do cemitério. Olhei para a lápide. A inscrição estava gasta e quase ilegível. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a visão daquelas flores, agora movendo-se como se estivessem sendo puxadas por algo, me deu um calafrio profundo. Foi então que, de repente, uma das flores se desprendeu do chão e flutuou para o ar, caindo suavemente sobre a lápide. O medo tomou conta de mim. Algo estava lá, algo que não deveria estar. Eu tentei voltar atrás, mas quando dei meia volta, o som de passos, não os meus, mas passos pesados, ecoaram ao longe. Olhei para os lados, tentando encontrar a origem daquele som, mas não havia ninguém. O som estava vindo da direção do túmulo. Eu estava em pânico, com o coração disparado, mas não podia simplesmente fugir. Algo me chamava para ficar ali. Foi quando uma voz, suave e quase inaudível, veio de onde a flor havia caído. Você fez parte disso agora, não pode voltar atrás. Eu congelei. Não era uma voz humana, mas algo mais. A sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Eu sabia que o cemitério,
Antes apenas um lugar de descanso, agora havia se tornado uma prisão para mim. Tudo o que eu havia conhecido, o trabalho, o silêncio, os túmulos, estavam sendo tomados por uma presença que não tinha explicação. Não pode ser real, murmurei para mim mesmo, tentando encontrar algum tipo de racionalização. Mas a cada segundo mais coisas estranhas aconteciam. As luzes do cemitério começaram a piscar novamente, mais intensamente, como se fossem guiadas por uma força invisível. O som de passos continuava, agora mais próximos. Eu poderia jurar que estava sentindo o chão tremer levemente sob meus pés. Fui até o túmulo mais próximo, tentava manter a calma, mas meu corpo estava respondendo de outra forma, mais instintivamente, tentando sair dali. Foi então que, ao levantar os olhos, eu vi a figura de uma mulher, pálida e sem expressão. Ela não estava sobre o túmulo, mas ao redor dele, como se estivesse esperando por algo. Sua presença era como uma sombra, um reflexo do que antes era uma vida. O ar ficou pesado e a pressão sobre meus ombros parecia aumentar. Ela não falava, não se movia, mas seus olhos, tão vazios e tão vazios, pareciam penetrar na minha alma. Eu sabia que não poderia fugir disso, não mais. Não depois de ter enterrado o que quer que fosse com ela. O homem misterioso estava certo em me avisar e agora não havia mais como voltar atrás. As flores, agora em um ritmo frenético, começaram a crescer em direção a mim. Elas se estendiam, como se estivessem se arrastando pelo chão, como raízes tentando me prender. Eu tentei recuar, mas meu corpo não respondia como antes. Senti-me como se estivesse sendo puxado para o túmulo, para aquela presença indescritível que se movia sob a terra. Foi quando, no canto de meu olho, percebi que o homem misterioso estava de volta, parado na entrada do cemitério, observando tudo. Ele não fez um movimento. Apenas ficou ali, como uma sombra, assistindo ao que se desenrolava. "Você sabia o que estava fazendo?" Perguntei, a voz falhando. Ele não respondeu, apenas me olhou. Seu rosto, tão impassível quanto na primeira vez que nos encontramos, parecia dizer tudo. Eu não sabia o que ele queria, nem o que esperava, mas uma coisa estava clara. Eu havia feito parte de algo que não tinha fim. As flores, que agora se espalhavam por todo o cemitério, começaram a se mover ainda mais rápido, como se estivessem se levantando da terra, sugando a energia ao meu redor. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. O cemitério, a presença, o homem, tudo estava distorcido. Eu estava perdido. A sensação de estar sendo puxado para o chão aumentava. Cada passo que eu tentava dar, meu corpo parecia mais pesado, como se a terra estivesse tentando me engolir. Eu sabia que, de algum jeito, tudo o que estava acontecendo tinha a ver com o tal objeto que o homem me pediu para enterrar com o corpo de sua esposa. Não sabia o que era, mas agora parecia estar imerso em algo que não fazia sentido. Olhei novamente para o homem à entrada do cemitério. Ele ainda estava lá, observando em silêncio. Não havia emoção em seu rosto, como se ele fosse parte daquele ambiente sombrio, tão estranho quanto o próprio cemitério. O que ele queria de mim? O que estava acontecendo com esse lugar? Eu virei-me para tentar entender o que estava acontecendo. A cada minuto, o cemitério parecia mais opressor. O vento começava a ficar mais forte, mas não havia movimento nas árvores. Era como se o vento estivesse concentrado apenas sobre mim, um presságio de que eu estava sendo testado. As flores, que antes estavam espalhadas de forma caótica pelo cemitério, agora formavam um padrão, como se estivessem me cercando. Era uma forma que eu nunca havia visto antes, uma espécie de círculo que parecia se fechar, pouco a pouco. Como se a terra e as flores quisessem me prender ali, em um lugar onde eu não tivesse saída. Meu coração estava acelerado. Eu sentia a presença de algo ali, mas não conseguia entender o quê. Não era como um fantasma ou uma entidade visível, mas havia uma pressão crescente, algo pesado no ar, como se eu estivesse sendo observado o tempo todo. Fui até a lápide, o túmulo da esposa do homem.
O nome dela estava apagado e eu só podia distinguir algumas letras borradas. Algo me dizia que ali estava a chave para entender tudo aquilo. Mas por quê? Por que me arrastaram para isso? Por que eu? Foi então que, com um estalo do vento, uma das flores do chão se ergueu e caiu novamente sobre o túmulo. Ela se moveu de forma estranha, como se tivesse vida própria. Não pude evitar o calafrio que subiu pela espinha. Estava começando a entender que, de alguma forma, aquele objeto enterrado estava provocando tudo aquilo. Ele estava causando algum tipo de distúrbio, algo que transcendia explicações lógicas. Eu senti um peso no peito, como se uma mão invisível estivesse apertando o ar ao meu redor. O cheiro das flores, antes fresco, começou a se tornar enjoativo, uma mistura de podre e terra molhada. A visão das flores se multiplicando à minha volta parecia tirar toda a racionalidade de mim. O cemitério, que sempre foi um local tranquilo e previsível, agora era um labirinto sem saída. Eu me agachei em frente ao túmulo, olhando para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. E então, ao tentar me aproximar do objeto enterrado junto com o corpo, senti algo. Um leve tremor sob a terra, como se algo estivesse tentando emergir. A terra cedeu levemente sob minhas mãos, e eu recuei, o medo se espalhando por cada fibra do meu corpo. Olhei em volta, e lá estava ele, o homem misterioso, mais perto agora, como se ele tivesse vindo até mim sem que eu percebesse. Seus olhos estavam fixos em mim, vazios, sem qualquer emoção, mas eu sabia que ele tinha alguma resposta, ou pelo menos parte dela, mas eu não consegui falar. Algo dentro de mim estava gritando para que eu saísse dali, mas não consegui me mover. Você sabia o que estava fazendo? Eu finalmente consegui perguntar, a voz saindo rouca, tremendo. Ele não respondeu de imediato, apenas observava. Seus olhos pareciam atravessar minha alma. Depois ele finalmente disse, de uma forma quase sussurrada, "Você não entende ainda, não é? Esse cemitério, esse lugar, não é o que você pensa. O que você fez não pode ser desfeito." Eu sentia minha respiração falhar. O medo já me dominava. Eu sabia que havia algo ali, algo que não se encaixava em qualquer explicação racional. Ele não estava falando de mortos. Ele não estava falando de fantasmas. Era algo mais profundo, algo ligado ao próprio terreno, à própria terra que eu estava tentando entender. Foi quando ouvi novamente aquele som, os passos. Mas agora, eles estavam mais perto, mais claros. Não eram passos humanos, eram mais pesados, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Olhei ao redor e não vi nada, mas a sensação de estar sendo seguido era palpável. Eu não estava mais sozinho. Algo ou alguém estava se aproximando, mais forte, mais determinado. Eu sabia que, de algum jeito, tudo isso estava se conectando ao que eu havia enterrado ali. Eu olhei para o homem e ele, ainda sem se mover, apenas disse, "O objeto foi colocado no lugar errado. Agora, não há como voltar." A pressão no ar aumentava e, de repente, as flores começaram a se mover mais rápido. Era como se a terra estivesse vibrando sob meus pés, como se algo estivesse tentando sair, se libertar daquelas profundezas. Eu já não conseguia mais distinguir o que era real e o que era uma ilusão. O cemitério parecia agora uma prisão. A pressão no ar era insuportável e os sons de passos, antes distantes, estavam agora claramente ao meu redor. Algo, ou alguém, se movia entre os túmulos mais rápido, mais intenso. Mas eu não conseguia ver o que era. Estava claro que a presença naquele lugar não era humana. Era algo além de qualquer explicação. O homem, com aquele olhar vazio, ainda não se movia. Ele parecia em paz com tudo aquilo, como se soubesse que nada mais poderia ser feito. Ele havia me alertado, mas eu não escutei. Eu havia cavado fundo demais, mexido onde não deveria. A terra começou a se agitar ao meu redor, como se estivesse viva. O vento começou a uivar, mas sem qualquer sinal de tempestade. Eu podia sentir o cheiro de flores podres se misturando com algo mais amargo, algo sujo, como se o próprio cemitério estivesse tentando se livrar de algo há muito enterrado ali.
E então, com um barulho seco, a terra ao lado do túmulo começou a se abrir lentamente. Algo estava saindo de lá. Não era um corpo, não era um espírito. Era algo muito mais perturbador. Uma energia, uma força invisível que parecia se materializar a cada movimento da terra. Eu queria correr, gritar, sair dali, mas meu corpo estava paralisado. A sensação de ser observado por algo invisível me consumia. O homem ainda não se mexia. Ele observava a cena com um semblante impassível, como se já soubesse que nada poderia salvar aquele cemitério agora. Quando finalmente a terra se abriu por completo, uma sombra se ergueu do solo. Não tinha forma definida, mas era grande e poderosa. Algo profundo, algo que havia estado ali por muito tempo e agora estava se libertando. Eu sabia que estava diante de uma presença sobrenatural, mas não era algo que eu pudesse ver ou entender. Era uma sensação. Era a própria essência do cemitério se revelando. A sombra foi se aproximando de mim lentamente, e eu, em um último impulso, consegui dar um passo para trás. Mas por mais que tentasse, o medo me paralisava. A terra sob meus pés parecia afundar, como se o solo estivesse se reconfigurando, me engolindo cada vez mais. Então, o homem falou novamente, sua voz calma e monótona. Você não deveria ter feito isso. O que foi enterrado com ela é a chave. E agora que você mexeu, nada será como antes. Eu olhei para ele desesperado, mas ele apenas me observava. O que eu fazia ali? Porque eu estava tão preso naquele lugar. A sombra, agora, estava a poucos metros de mim, sua presença pesada e ameaçadora. Eu sabia que não poderia sair. Não dessa vez. O cemitério havia tomado vida e eu estava preso dentro de seu ciclo. Algo que não podia ser quebrado. A última coisa que ouvi foi o som da terra se fechando novamente e a escuridão tomou conta do lugar. Eu nunca mais seria o mesmo, nem o cemitério. E ali, no fundo daquele cemitério, com o peso de tudo o que aconteceu, eu soube que, de algum modo, ele nunca mais seria o mesmo também. A noite estava pesada. O silêncio do cemitério quase ensurdecedor. Eu sempre fui o tipo de pessoa que lida bem com o silêncio. Não me incomoda. Afinal, trabalho aqui há anos, sou coveiro, e a escuridão já não é mais um problema para mim. Já me acostumei com os sussurros do vento entre as árvores, com o som das folhas secas sendo arrastadas, e até com o som abafado de passos solitários em um lugar onde ninguém deveria estar. Eu estava fazendo minha vigília de rotina naquela noite, apenas verificando se tudo estava em ordem. Algo naquelas horas vazias me fazia sentir mais parte daquele lugar do que qualquer outro ser humano. Era um trabalho solitário, mas que, de alguma forma, se encaixava na minha vida. A calma da noite, o céu fechado, a lua que mal aparecia entre as nuvens. Isso tudo me trazia uma sensação de paz. Até que, sem mais nem menos, algo se rompeu naquele equilíbrio. Enquanto caminhava entre as lápides, algo chamou minha atenção. Um buraco recente, uma vala mal cavada, como se o trabalho de sepultamento tivesse sido interrompido antes do término. Não era incomum encontrarmos novos túmulos, mas essa vala parecia diferente. Eu não sabia ao certo explicar, mas algo na maneira como o solo estava desarrumado me deixou inquieto. Decidi me aproximar e investigar. A terra estava ainda ligeiramente úmida, como se alguém tivesse tentado apressar a tarefa. Comecei a mexer na terra, retirando as pequenas pedras e pedaços de gravetos, até que algo sólido bateu contra minha pá. Meu coração deu um pulo. Quando tirei a terra restante, lá estava ela. Uma caixa de música, pequena, antiga, com a pintura desgastada, mas ainda visível. O tipo de objeto que se esperaria encontrar em um antiquário não enterrado sob uma lápide. A caixa estava envolta em uma camada fina de poeira e sujeira, mas ainda assim parecia ter sido cuidadosamente colocada ali, e não apenas jogada na terra. Era estranha, tão fora de lugar. Por algum motivo,
O impulso de abrir aquela caixa foi irresistível. Não sabia o que esperava encontrar ali, mas estava curioso, talvez até um pouco desavisado. Então, com a cautela de quem mexe em algo que não deveria mexer, dei corda na caixa de música. O som começou baixo, quase inaudível, mas logo foi se tornando mais claro. A melodia, suave e triste, preencheu o ar ao meu redor. Era como se a música estivesse contando uma história, mas não uma história feliz. Havia algo amargo e perturbador nela. Fiquei ali, ouvindo a melodia, enquanto o vento começava a se levantar. Uma sensação estranha começou a tomar conta de mim. Uma sensação de que não estava mais sozinho. O cemitério parecia mais pesado. A música não parava. Ela tocava e tocava, e eu não conseguia afastar a ideia de que algo muito errado estava acontecendo. Algo que eu não devia ter mexido, mas já estava feito. Eu não sei quanto tempo passei ali, em transe, ouvindo aquelas notas ecoando no ar. O som da caixa de música parecia se misturar com os sussurros do vento, criando uma sinfonia macabra. Então, de repente, uma sensação gelada percorreu minha espinha. Olhei ao redor, tentando discernir o que estava acontecendo, mas o cemitério continuava quieto, como se estivesse apenas me observando. Eu sabia que aquele som não deveria estar ali. As pessoas que foram enterradas naquele cemitério estavam em paz. Ou pelo menos, era isso o que eu acreditava. Mas agora, com a caixa de música tocando incessantemente, tudo parecia diferente. Como se algo tivesse acordado. Algo que não deveria estar desperto. E naquele momento eu soube. O cemitério não estava em silêncio. Ele estava apenas esperando que eu ouvisse. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Aqui, as histórias são feitas para mexer com sua mente. Eu voltei a olhar para a caixa de música e por um breve instante achei que ela tivesse mudado. A melodia não parecia mais a mesma. Algo na tonalidade estava errado. A música estava mais intensa, mais frenética, como se estivesse apressada, como se algo estivesse tentando sair dali. Eu tentei parar, mas não conseguia. Era como se meus dedos não obedecessem mais aos meus comandos. A caixa de música parecia ter um controle sobre mim, sobre todos os meus pensamentos, sobre o que estava acontecendo naquela noite. Foi quando eu ouvi um sussurro baixo vindo de algum lugar à minha esquerda. Eu congelei. Não conseguia identificar de onde vinha, mas estava claro que não era o vento. Era algo mais, algo humano. A voz era inaudível, mas a sensação que ela me causou foi o suficiente para fazer minha pele arrepiar. O som da caixa de música, que antes era uma melodia simples, agora se tornava uma tortura para os meus ouvidos. Eu estava começando a sentir uma pressão no peito, como se alguém estivesse me observando, me esperando. Tentei me afastar, mas algo dentro de mim me puxava de volta. Eu não queria mais ouvir, mas não conseguia parar. A música não me deixava ir embora. Algo estava me chamando, uma força invisível, mas palpável. Eu olhei novamente para a lápide perto de mim, a lápide sob a qual a caixa estava enterrada. Agora, parecia que havia algo diferente nela. As palavras gravadas estavam mais nítidas, mais presentes, como se estivessem tentando me dizer algo. Mas eu não conseguia entender o que elas diziam. Algo estava errado. Algo muito errado. Eu estava prestes a descobrir algo que não deveria. O que havia naquela caixa? Quem a havia enterrado? Por que aquela melodia parecia tão familiar, tão perturbadora? Ainda estava ali, com a caixa na mão, sem saber o que fazer, quando ouvi novamente o sussurro. Dessa vez estava mais alto, estava mais claro. Não deveria estar aqui. A voz disse, mais próxima do que antes. Eu girei a cabeça rapidamente, mas não vi ninguém. Eu estava começando a perder a noção de tudo ao meu redor. A música, os sussurros, o frio na espinha, tudo isso me puxava para mais perto da caixa, para mais perto daquilo que não deveria ser descoberto. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Estamos apenas começando. Deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir essa história. Eu sabia que algo estava se aproximando.
Eu sabia que não estava mais sozinho no cemitério. Algo estava observando cada movimento meu e estava pronto para se revelar. O que era essa coisa que estava me observando? Por que a caixa de música parecia estar me controlando? Eu não sabia, mas estava ficando claro que não seria fácil sair daquela situação. A melodia da caixa de música continuava, agora com um ritmo mais rápido. O vento estava mais forte e o cemitério parecia mais denso. Algo me dizia que aquela música não estava ali para me acalmar, mas sim para me atrair. Eu estava sendo puxado para algo que não compreendia. O que aconteceria se eu continuasse a ouvir? O que aconteceria se eu não parasse de mexer naquela caixa de música? Eu não sabia, mas sentia que não poderia mais voltar atrás. Ainda estava na vigília, ainda ouvindo a música, quando uma sombra passou rapidamente pelo meu campo de visão. Uma silhueta na escuridão. Eu me virei instantaneamente, mas a figura desapareceu. Minha respiração ficou pesada. Não sabia se aquilo era real ou se minha mente estava começando a me pregar peças. Mas eu sabia que algo estava acontecendo. Eu ainda estava com a caixa de música em mãos, a melodia ainda tocando, e sentia que estava sendo levado para algum lugar, mas não conseguia compreender para onde. O que aconteceria se eu não parasse de ouvir? O que aconteceria se eu não parasse de mexer naquela caixa de música? Eu tentei me afastar, mas o som da caixa de música parecia ter uma força própria, puxando-me de volta. A melodia estava ficando cada vez mais estranha, mais dissonante. As notas que antes eram suaves, agora se tornavam uma espécie de grito melancólico, distorcido, como se algo estivesse tentando se comunicar através delas. Meu corpo se movia sem querer, como se a caixa tivesse poder sobre cada movimento meu. Eu olhei para o céu, tentando encontrar algum tipo de conforto naquela noite escura, mas o céu estava fechado, sem estrelas. Apenas nuvens pesadas que pareciam se mover de forma inquieta. O cemitério ao meu redor, que normalmente me parecia calmo, agora parecia uma prisão. Não conseguia mais distinguir o que era real do que não era. Algo estava me observando, mas não conseguia identificar o que era. O vento se intensificou, sibilando entre as lápides como se estivesse tentando me avisar de algo. A caixa de música estava se tornando cada vez mais difícil de segurar. Minhas mãos tremiam, e a melodia, agora insuportável, parecia penetrar na minha mente, me enlouquecendo. Fechei os olhos por um instante, tentando afastar o som, mas isso só fez a pressão aumentar, como se a música estivesse entrando diretamente no fundo da minha alma. Eu não sabia o que fazer. Sentia que algo estava se aproximando, algo que não deveria estar ali, mas estava. Foi então que uma sombra maior se moveu ao meu lado, algo mais profundo, mais denso do que qualquer coisa que o vento ou a escuridão poderiam criar. Eu me virei rapidamente, tentando ver o que era, mas a figura desapareceu antes que eu pudesse focar. Mas algo estava ali. Eu podia sentir. O ar estava mais frio, o peso no meu peito mais forte, e a sensação de ser observado, de estar sendo caçado, era inescapável. Com um esforço desesperado, eu tentei parar a caixa de música. Tentei girar a chave, mas não conseguia. Ela parecia ter sido congelada no tempo, a melodia ainda tocando sem cessar. Foi quando uma ideia cruel me ocorreu. Se a música não parava, então talvez o jeito fosse enterrar a caixa novamente. Talvez, se eu a deixasse lá, ela parasse de me influenciar. Eu não tinha mais controle sobre nada, só sabia que precisava me afastar. Era como se a caixa estivesse me possuindo, e eu sabia que se não a deixasse onde estava, algo terrível aconteceria. Eu estava começando a cavar freneticamente, sem me preocupar com nada ao meu redor. As mãos estavam sujas de terra, mas eu não sentia nada. Estava em transe. A música continuava. As notas, agora mais baixas, mais insistentes, me martelavam a cabeça. Minha respiração estava acelerada e a sensação de que algo se aproximava de mim era cada vez mais forte. Foi quando percebi algo que quase me fez perder a razão.
Quando a caixa estava parcialmente enterrada, uma sombra escura se formou acima de mim. Algo se movia rapidamente entre as lápides. Eu não conseguia ver com clareza, mas a figura parecia humana, mas não era. Era algo que eu não deveria estar vendo. Estava se aproximando de mim com uma rapidez assustadora. Meus instintos de sobrevivência começaram a tomar conta, e eu finalmente consegui empurrar a caixa para o buraco. Comecei a cobri-la com terra, tentando apressar o processo, mas a música não parava. Ela continuava tocando. Quando minha pá finalmente tocou a superfície da terra, a música cessou abruptamente. O silêncio tomou conta de tudo, e eu me vi parado ali, no meio do cemitério, com o coração batendo descontroladamente. O silêncio parecia mais denso do que o som da música, como se a terra tivesse absorvido tudo, como se a caixa de música tivesse sido apagada do mundo. Eu estava ofegante, sentindo o ar gelado bater contra minha pele. Olhei ao redor, e foi então que vi. Era uma silhueta, uma forma indistinta, esgueirando-se entre as lápides, observando-me. Não havia ninguém ali, e ainda assim eu sentia sua presença. O vento parou de soprar, e a sensação de que o cemitério estava fechado sobre mim se intensificou. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia uma coisa: eu não estava mais sozinho. Algo ou alguém estava ali comigo. Algo que talvez estivesse preso naquele lugar, esperando o momento certo para se revelar. Eu me afastei lentamente, olhando para trás com cada passo que dava. A silhueta não se movia, mas eu sabia que estava sendo observado. O medo apertou no meu peito. A caixa de música estava enterrada, e eu tinha certeza de que tudo estava terminado. Mas mesmo assim, a sensação de que algo havia mudado, algo havia sido liberado, não desaparecia. O vento voltou a soprar, e a melodia tão distante agora começou a ecoar mais uma vez, de forma distante, mas tão clara quanto antes. Eu sabia que, de algum jeito, aquele cemitério não estava em paz. E eu também não estava mais. Algo havia se quebrado, algo que talvez nunca mais pudesse ser consertado. Eu sabia que estava marcado de alguma forma, e que nada mais seria como antes. Algo me vigiava agora, algo que já não estava mais preso à terra. Eu caminhei para fora do cemitério, o som da melodia agora distante e abafado pela minha própria respiração. Cada passo era pesado, como se o ar estivesse mais espesso, como se o lugar tivesse mudado de alguma forma e eu estivesse carregando algo comigo. A sombra que eu havia visto parecia ter desaparecido, mas não conseguia tirar a sensação de que estava sendo vigiado. O silêncio do cemitério me acompanhava, mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era o fim. Ao chegar à porta de saída, olhei para trás, uma última vez, para aquele terreno sombrio. A música cessara, mas o cemitério permanecia, silencioso, como se tivesse engolido o que acontecera ali. Eu sabia que o tempo naquele lugar não era o mesmo. Talvez nada ali fosse como parecia, talvez o cemitério fosse apenas uma fachada para algo mais profundo, mais antigo. E eu havia testemunhado algo que não deveria, mas conforme fui me afastando, a pressão que sentia no peito começou a diminuir. O ar voltava a ter uma leveza que eu não sentia há horas. Talvez estivesse apenas cansado. Talvez fosse apenas minha mente tentando se convencer de que eu estava livre. A verdade é que eu não sabia, mas o que eu sabia era que, por agora, o terror havia passado. E com isso, eu pude respirar novamente, com mais calma, mais confiança. Enquanto a noite se desvanecia, as primeiras luzes da manhã surgiram no horizonte. O dia estava nascendo, e com ele, uma sensação de renovação, de que a escuridão daquela noite não tinha conseguido me consumir completamente. O que quer que fosse que tivesse estado ali, parecia ter ficado para trás, com a caixa de música enterrada e a melodia apagada. Talvez a paz tivesse retornado ao cemitério, ou talvez a escuridão tivesse apenas se escondido, esperando uma nova oportunidade. Mas por enquanto estava tudo bem. Eu tinha conseguido sair daquele lugar, e o pior já havia passado. Eu sabia que, se algo mais acontecesse, teria que enfrentar novamente.
Mas naquele momento eu estava seguro. O cemitério, a caixa de música, a sombra, tudo aquilo parecia agora parte de um pesadelo que eu estava começando a esquecer. E por mais que minha mente ainda estivesse alerta, eu sabia que, por fim, o pior estava atrás de mim. A noite escura havia ficado para trás e o amanhecer trouxe consigo um sopro de calma. A história terminou. Eu estava livre e o medo, por agora, havia se afastado. Mas quem pode dizer o que o futuro reserva? Talvez, quando a noite voltar, a caixa de música venha a tocar novamente. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos aterrorizantes como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Aqui, as histórias vão além do que você vê, e o que você sente é o que realmente importa. Não perca a chance de se assustar e se envolver com tudo o que está por vir.